Hoje a gente vai estar ouvindo, vai estar tratando aqui no livro de Atos sobre as marcas da liderança verdadeira. Então eu já queria ir com vocês lá para o texto da gente hoje à noite, que é Atos capítulo 20, dos versos 17 ao versículo 38. Atos capítulo 20, dos versos 17 ao versículo 38. Atos 20, 17 ao 38. Eu já adianto para vocês que eu acho esse texto aqui um dos mais belos de toda a Bíblia, sendo bem sincero. É um dos textos que eu mais gosto no Novo Testamento, pela profundidade, assim, pela veemência que Paulo fala aqui aos presbíteros, aos pastores da igreja de Éfeso. Então eu queria que vocês acompanhassem a leitura atentamente, certo? Do verso 17 ao 38. Beleza? Eu vou ler aqui, aí vocês acompanham. Diz assim: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Então, esse discurso aqui que a gente está vendo é um discurso de despedida, não sei se puderam ver, carregado de emoções aí, elementos bem sentimentais e tudo mais. E Paulo aqui, pessoal, ele está se despedindo da igreja que ele passou mais tempo pastoreando, cuidando na história das suas viagens missionárias, certo? Paulo chegou em Éfeso, plantou a igreja em Éfeso, e passou a cuidar dessa igreja com zelo, com amor, com dedicação, com perseverança, e passou nessa igreja, nessa cidade, cerca de 3 anos. Então, Paulo gerou muitos filhos na fé, discipulou muitos crentes, viu muita gente amadurecer na fé em Cristo, e ele agora, por direção de Deus, está se despedindo dessa igreja, certo? E aí, Paulo, como a gente vê, ele deixa uma liderança muito bem estabelecida, né? Porque ele está falando aqui, segundo o texto que a gente está lendo, para os presbíteros da igreja, e o termo presbíteros aqui é pastores mesmo, certo? O termo presbítero, bispo e pastor, tratado aqui é a mesma coisa, significa o termo pastor, liderança, os líderes da igreja, e era uma equipe que comandava a igreja de Éfeso, e Paulo aqui, nas suas últimas palavras para essa igreja,
passa a falar coisas importantíssimas, certo? Eu diria que esse texto aqui que a gente vai estudar hoje, ele mostra marcas dos 3 estudos que a gente estudou anteriormente. Nesse texto aqui, a gente pode ver marcas da igreja verdadeira. Nesse texto, a gente pode ver as marcas da conversão verdadeira. E nesse texto também, a gente pode ver as marcas do serviço verdadeiro. E aí, no estudo de hoje, para a gente tratar sobre a liderança verdadeira, a liderança autêntica que agrada a Deus, eu gostaria que a gente tratasse isso num bolo só. A gente olhasse para todas essas marcas dessas 3 coisas: conversão verdadeira, igreja verdadeira e serviço verdadeiro, tudo incluso na vida de um líder segundo o coração de Deus. Só para falar para vocês aqui, esse é o único sermão dirigido a um público cristão em todo o livro de Atos. Todas as outras falas, todas as outras pregações, ministrações são feitas ou a judeus não convertidos ou a gentios. E agora Paulo fala para pessoas que são crentes. Então esse é o único texto, o único sermão pregado para pessoas que já conhecem a Cristo. Paulo aqui, ele meio que recapitula o passado, dos versos 18 ao 21. Ele fala sobre o presente, aquele que espera ele na sua volta, na sua viagem a Jerusalém. Lembrando que Paulo aqui está sendo chamado por Deus, levantado por Deus para recolher uma oferta em todas as igrejas da região ali de Éfeso, Tessalônica, Galácia, todas essas igrejas ele está recolhendo ofertas, levando para os irmãos necessitados de Jerusalém. Agora ele precisa se despedir e ele fala dos versos 22 a 27, o que é que ele espera dessa volta dele. E ele diz para a gente que não vai ser uma volta tão fácil. O Espírito Santo mesmo testifica que ele vai passar por muitas tribulações. E por fim ele menciona a respeito do futuro, dos versos 28 a 35. Falando um pouquinho mais sobre esse texto, Paulo aqui, nesse discurso dele, ele trata a respeito dos principais temas das suas cartas. Paulo fala nos versos 24 e 32 da graça de Deus, fala no verso 25 do reino de Deus, fala no verso 27 do propósito de Deus, no verso 28 do sangue remidor de Cristo, no verso 21 do arrependimento e da fé, nos versos 28 e 32 da igreja de Deus e sua edificação, nos versos 23 a 24 da inevitabilidade do sofrimento, nos versos 29 e 30 o perigo dos falsos mestres, dos versos 28 a 31 a necessidade de vigilância, no verso 24 a carreira cristã e no verso 32 a nossa herança final. Então, ele resume tudo que ele vai tratar de forma doutrinária nas cartas dele, nesse discurso aqui, de forma muito veemente, certo? Ele chega a dizer o seguinte aí no verso 26, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, mostrando que a liderança dele foi irrepreensível, o que Deus o levantou para fazer naquela igreja, o que Deus deu de dons e talentos para Paulo, Paulo usou para a edificação desses irmãos sem reservas. E aí, pessoal, no estudo de hoje eu queria que a gente tratasse a respeito de 7 marcas ou 7 compromissos que um líder verdadeiro demonstra. 7 frutos que um líder verdadeiro frutifica, mostra. Quais são as marcas do caráter de um líder verdadeiro, certo? Eu queria que a gente tratasse aqui de forma bem tranquila, bem progressiva e dizer para vocês assim, que se vocês tiverem alguma coisa para falar, vocês podem abrir o microfone aí, sinta-se à vontade para participar, tá certo? Comentar alguma coisa. E aí, pessoal, primeira marca de uma liderança verdadeira é que o líder verdadeiro, o líder segundo o coração de Deus, ele se relaciona com Deus que ele serve, certo? O primeiro compromisso de um líder é com Deus. Paulo aqui mostra para a gente, olha aí comigo no verso 19, que ele estava servindo ao Senhor. Paulo não estava servindo a homens, ou a agências, ou a instituições, organizações, mas ele servia a uma pessoa. O ponto de partida da liderança cristã é Deus. É Deus quem levanta, e o compromisso de um líder verdadeiro é com o Deus que ele está servindo.
Paulo também ensina para a gente aqui, pessoal, que serviço a Deus, liderança para a glória de Deus, serviço na igreja de Deus procede relacionamento com o próprio Deus. Ele deixa muito claro aqui que ele está servindo ao Senhor e que em nenhum momento ele inverteu a pirâmide das prioridades dele. Ele entendia que primeiro ele servia a Deus, ele se relacionava com Deus, para que depois o seu serviço pudesse ser endereçado a esse Deus. Ele entendia que sem comunhão com Deus, sem vida com Deus, a sua liderança seria vã. Certo? E a gente vê isso de forma muito clara quando Paulo, ele em todo o tempo, nas cartas dele, exorta o povo de Deus à oração e à leitura bíblica, ao relacionamento íntimo com Deus. Paulo é muito claro em dizer que nós não fomos criados para viver num ativismo de serviço a Deus, mas fomos chamados, sobretudo e primeiramente, para termos relacionamento com Ele. E ele mostra isso, olha, eu estou servindo ao Senhor e o meu serviço a vocês, a minha liderança, ela vai ser resultado da minha comunhão com Deus. E a gente vê, pessoal, o perigo que é inverter essa prioridade, certo? Inverter esse compromisso. Se comprometer primeiro com o serviço a Deus, com o ativismo, antes de se comprometer com o relacionamento com Deus, com a intimidade com Ele. Jesus alerta a respeito disso lá quando ele se encontra com Marta e com Maria, quando ele repreende Marta, que estava ocupada e correndo atrás dos serviços domésticos ali para receber Jesus, e elogia Maria por estar escolhendo a boa parte. Que boa parte era essa? Aos pés de Cristo, ouvindo e aprendendo dele. Não era o momento de servir, era o momento de ouvir, era o momento de se relacionar. E o serviço a Cristo, serviço a Deus, seria resultado do relacionamento que os seus filhos teriam com ele, que Maria e Marta teriam com ele. Note que Jesus não diz lá no texto, né, o famoso texto que Jesus fala, Marta, Marta, você anda ocupada com muitas coisas. Está lá em Lucas esse texto, não me lembro agora o capítulo exato, mas é interessante que Jesus não censura o fato de Marta estar servindo a ele, mas fala que ela estava ocupada com muitas coisas e que existia uma coisa que ela estava abrindo mão, que ela não deveria abrir. Ela só inverteu as prioridades. Ela não fez nada errado. Ela não cometeu um pecado ou ela não fez algo que Deus proibia. Ela simplesmente inverteu algo que era muito valioso e precioso para um filho de Deus. Relacionamento com Deus precede serviço a Ele. Relacionamento com Deus precede liderança do povo de Deus, certo? Pessoal, só deixando claro aqui também do porquê a importância da gente tratar a respeito da liderança verdadeira. Porque, assim, eu conheço algumas pessoas aqui que são líderes, que Deus tem dado responsabilidades, tem dado dons, tem dado talentos para servir na casa de Deus, no meio do povo dele. E eu acredito que essas marcas, elas são preciosas para que a gente busque, para que a gente se avalie, e para que a gente peça a graça de Deus sobre nós, porque nós sejamos líderes bons e autênticos. Mas se você também não é um líder, não atua na linha de frente, digamos, não tem um cargo na igreja, lembre-se que serviço, que liderança a Deus é simplesmente serviço a Deus. Que liderança frente diante do povo de Deus é uma forma diferente de servir a Deus. De toda forma, você foi chamado para servir como discípulo de Cristo. Nessas marcas da liderança verdadeira, vocês vão ver que muitas delas se aplicam à vida de qualquer cristão verdadeiro que busca andar com Deus. E a terceira razão pelo qual é importante a gente aprender a respeito da liderança verdadeira é que nós temos líderes nas nossas igrejas. Nós temos pessoas que Deus levantou para cuidar de nós. E é importante a gente discernir quem são os líderes que Deus levantou, aqueles que Deus não levantou, e para que a gente ore para que os nossos líderes sejam pessoas que nós podemos ver essas marcas aqui que a gente vai tratar, certo? Então, se você não é um líder, esse estudo não vai passar
não vai faltar importância para você, ele vai servir aí para sua edificação, de alguma forma, certo? Então, a primeira coisa que a gente aprendeu é que Paulo não está a serviço de Deus. Paulo não está a serviço dos homens, mas de Deus. Serviço a Deus, liderança para Deus, procede relacionamento com Ele. A gente vê, irmãos, que Paulo ele deixa muito bem claro que servia ao Senhor, e a gente vê que isso não era uma marca somente da vida de Paulo. Os apóstolos, no início da igreja cristã, eles deixaram muito claro que eles serviam a Deus, não aos homens. Existe um fato narrado lá em Atos capítulo 5, os versos 28 a 39, eu não vou ler ele todo, mas certamente vocês vão conhecer o texto, que Pedro e João, eles curam um homem lá na Porta Formosa e tudo mais, e os religiosos judeus proíbem Pedro e João de pregarem a Cristo, certo? E aí, no capítulo 5, verso 28, essa perseguição se arrasta até o capítulo 5, e o verso 28 diz que, expressamente, vos ordenamos que não ensinem nesse nome, contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e querei lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, a liderança verdadeira sabe que serve a Deus e não a homens, e que a motivação do seu coração e o destemor também do seu coração se baseia no seu serviço a Deus e não aos outros. Certo? Segunda coisa, pessoal, da liderança verdadeira, do compromisso que o líder tem com Deus, é que o líder ele deve servir a Deus em profunda humildade. A gente vê aqui que Paulo deixa muito bem claro isso também. Em verso 19, se você puder acompanhar aí, ele diz: servindo ao Senhor com toda a humildade. Então, Paulo não se utilizava da liderança para oferir vantagens próprias. Ele não se utilizava da exposição da voz que ele tinha enquanto servo de Deus para o bem dele mesmo, mas ele entendia que ele foi chamado para servir a Deus com humildade. Ele sabia que ele foi chamado para ser servo e que, portanto, a sua liderança seria pautada por humildade. Jesus diz para a gente lá em Mateus, aliás, diz para os seus discípulos, acho que Tiago e João, que estavam disputando lá quem seria o maior no reino de Deus, Mateus versos 20, 26 e 27, Jesus dá uma lição para eles dizendo o seguinte: que não seja assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo. Então, no reino de Deus, aquele que serve é o maior, né? Aquele que se humilha vai ser exaltado, e aquele que quer se utilizar do ministério, da vocação, ou dos dons e talentos que Deus lhe deu para benefício próprio, esse será reprovado. Esse não entendeu o espírito do evangelho. Não à toa que a primeira bem-aventurança que Jesus trata, lá no seu famoso Sermão do Monte, é: bem-aventurados os humildes de espírito. O evangelho, a vida de alguém alcançada pelo poder do evangelho começa com humildade de espírito. Todo o resto do sermão de Jesus falando a respeito de requisitos morais se inicia com a afirmativa de que essa pessoa irá se esvaziar dos seus méritos, de si, do seu ego, das suas pretensões, e simplesmente será uma pessoa humilde. A experiência de humilhação do evangelho nos leva a sermos pessoas humildes, que não desejam glória para si. Então, o líder ele deve servir a Deus com senso profundo e humildade. Uma outra lição aqui que a gente aprende com Paulo é que a sua liderança, o seu serviço a Deus, ele não esperava facilidades pelo fato de se estar servindo a Deus. Um líder verdadeiro entende que liderança é serviço, e ele não espera comodidades ou facilidades por conta disso. Ainda no verso 19, acompanha aí comigo. Paulo diz que servia ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, Paulo servia a Deus com lágrimas. A estrada do seu ministério não foi amena ou confortável. Ele padeceu inclusive
perseguições e pagou o preço até no seu corpo de açoites e apedrejamentos. Mas ele não esperava facilidades em servir a Deus. O próprio Paulo, lá em 2 Timóteo 3, verso 12, diz para Timóteo: ora, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, verso 14, que estreita é a porta e apertado o caminho conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, o serviço autêntico, a liderança autêntica, ela não espera facilidades. E aí a gente tem exemplos de liderança na Bíblia, não somente a de Paulo aqui, que entenderam isso e que não abriram mão do propósito de Deus para as suas vidas, da vocação que Deus os havia dado, simplesmente por estarem passando por dificuldades e desafios gigantescos. A gente tem um exemplo de Daniel, que teve uma prova assim que eu acho muito pesada, certo? Daniel foi colocado na cova dos leões porque não abriu mão de fazer seu devocional a Deus. Lá, o texto de Daniel capítulo 6, o texto diz que fizeram o rei assinar um decreto que proibia as pessoas de simplesmente se referir a outro Deus, e Daniel era alguém que orava a Deus constantemente, era um homem de oração, e ele não se intimida com o fato de que a sua própria pele estaria em risco, mas ele entende que ele foi chamado para ser corajoso e servir a Deus com integridade, e ele não esperou a facilidade de servir a Deus, mas encarou com coragem aquilo e esperou que Deus o livrasse. De fato, Deus o livrou, mas isso é uma prova extraordinária e nos mostra que Deus muitas vezes não nos livra da cova, mas na cova, né? Hernandes gosta muito de falar que Deus não nos livra da fornalha, mas na fornalha ele nos dá graça e coragem para não abrirmos mão da nossa integridade. Nós temos o exemplo de Moisés, que teve que suportar a troca do palácio por um povo escravizado. E, por fim, nós temos o exemplo de Cristo, que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que abriu mão da sua glória, não usou como usurpação ou razão o fato dele ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo e morreu uma morte, e essa morte de cruz, para que nós hoje pudéssemos ser salvos por ele. Jesus não esperou facilidades no seu ministério, na sua liderança, para servir com integridade. Então, como Margarete escreveu aí, servir ao Senhor e liderar o povo de Deus vai custar algo para aqueles que assim são chamados. Mas lembrando que o galardão vale a pena. Pessoal, a gente viu que o primeiro compromisso de um líder autêntico é com Deus. E aí eu queria que a gente visse agora a segunda marca, certo? Segundo compromisso de um líder verdadeiro, que é consigo mesmo. Eu acho isso aqui muito interessante, porque olha o verso 18, primeira parte aí, o verso 18 e a primeira parte do 28. No iniciozinho do 18, Paulo diz assim, Lucas escrevendo, ele diz: e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como me conduzi entre vós em todo o tempo. Está mostrando a respeito do seu testemunho pessoal. Aí o verso 28, ele diz: atendei por vós. Então, Paulo está mostrando aqui para os pastores da igreja de Éfeso a necessidade de cuidar de si antes de cuidar dos outros. O líder precisa cuidar de si antes de cuidar dos outros. Ele, antes de confrontar o pecado do outro, ele precisa confrontar o seu próprio pecado. Certo? Ele precisa ter cuidado para não praticar aquilo que ele condena em público. Paulo mostra que existe um perigo, uma tentação na vida de um líder, de alguém chamado por Deus, de alguém que se envolve e está em ambientes eclesiásticos, que é o de se acostumar com o sagrado e não andar vigilante. Atendei por vocês, cuidem de vocês, para que vocês possam cuidar dos outros. Confrontem o pecado de vocês, para que vocês tenham legitimidade para poder subir no púlpito e condenar o pecado que a Bíblia e a palavra de Deus condenam. Pessoal, o pecado do líder, ele é mais grave porque o líder ele peca contra um conhecimento maior. É mais hipócrita porque o líder, quando ele peca, ele pratica o pecado que ele condena, e é mais danoso porque quando um líder cai, mais pessoas são atingidas.
Então, essa advertência é muito importante. O líder precisa ter compromisso consigo mesmo, com cuidar de si, com cuidar do seu coração, com se autoanalisar e ver se de fato a sua liderança é legitimada pelo seu testemunho e pela sua forma de andar. O líder verdadeiro tem compromisso com Deus, tem compromisso consigo mesmo, mas também tem um compromisso com a palavra de Deus. Dos versos 20 ao 27 aí do nosso texto, Paulo ele vai mostrar como era a sua relação com a palavra de Deus, certo? E ele nos traz algumas coisas muito interessantes. Ele fala pra gente, a primeira coisa que eu trago aqui, no verso 27, que um líder, ele é alguém que anuncia todo o conselho de Deus. Verso 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Um líder não é alguém que se aproxima da palavra de Deus com seletividade, que procura na Bíblia um respaldo para suas próprias ideias, mas alguém que expõe o que a Bíblia manda, alguém que expõe a Bíblia e não as suas ideias, as suas teorias. Certo? Paulo diz aqui claramente, olha, eu anunciei para vocês todo o conselho de Deus. Eu anunciei para vocês todas as doutrinas fundamentais do Evangelho. Eu anunciei para vocês tudo o que alguém precisa saber para caminhar com Cristo. Eu não anunciei para vocês partes da Bíblia que me seriam convenientes ou tornariam a minha estadia entre vocês mais fácil, ou que agradaria a vocês, mas eu preguei, eu falei para vocês, eu me esforcei para mostrar para vocês a Bíblia. O que é que a palavra de Deus pede? Eu anunciei para vocês todo o conselho de Deus. Infelizmente, a gente tem visto, e aqui é um ponto de a gente discernir muito bem um líder que não é autêntico, que não é levantado por Deus, é que ele usa a Bíblia, a palavra de Deus, para fins próprios, para sustentar os seus próprios interesses, para sustentar suas próprias ideias. O líder verdadeiro, ele prega a palavra de Deus como ela é. Certo? Segundo, pessoal, o líder ele tem compromisso com a palavra de Deus e ele tem amor pelos perdidos. Certo? O desejo de um líder autêntico é fazer com que mais pessoas experimentem do Evangelho e, para isso, prega a mensagem de arrependimento e fé. Olha comigo aí o versículo 21. Versículo 21, Paulo ele diz, olha, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo entendia que a mensagem de arrependimento e fé era a única porta aberta por Deus para que pecadores pudessem ser salvos. E ele ama os perdidos a ponto de falar que eles precisam se arrepender. Paulo não torna a mensagem do evangelho mais fácil, ele não adultera a mensagem central do evangelho, que é arrependimento e fé, para que simplesmente a sua mensagem fosse mais digerida. Mas ele prega para arrependimento e para fé. Ele tem desejo de ver pessoas sendo salvas pela pregação do evangelho. E aqui, uma outra marca que a gente vê em Paulo, mas que a gente vê isso também de forma muito significativa no próprio Senhor Jesus, é que o Senhor Jesus tinha amor e compaixão por aqueles que estavam perdidos, a ponto de ir até essas pessoas para lhes comunicar o evangelho e a verdade de Deus, a mensagem de arrependimento e de fé. Mateus capítulo 9, versos 35 e 36, vocês não precisam abrir, eu vou ler aqui, mas Mateus diz o seguinte a respeito do ministério de Cristo. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus não era o tipo de pregador que esperava que as pessoas viessem até ele, mas ele ia atrás delas. E ia atrás delas de forma intencional, com uma mensagem específica. A mensagem do evangelho. Ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Então, um líder verdadeiro, ele se relaciona com a palavra de Deus a ponto de extrair dela a mensagem de arrependimento e de fé
e levar para aqueles que estão perdidos. Um líder também, pessoal, terceira marca aqui do compromisso de um líder verdadeiro com a palavra de Deus, é que esse líder ele tem profundo interesse em ensinar com fidelidade a palavra de Deus. O texto diz aqui para a gente, verso 21 diz que Paulo falava, testificava a mensagem de arrependimento e de fé, mas se você olhar comigo o versículo 20, diz que Paulo também ensinava o que era necessário para que a maturidade cristã fosse evidenciada na vida de um novo convertido. Tipo, Paulo não somente gerava filhos na fé, mas cuidava e alimentava desses novos filhos na fé. Verso 20 do texto que a gente leu, diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente, também de casa em casa. Então eu ensinava para vocês. Eu não somente gerei vocês na fé, mas eu também sou responsável por discipular e alimentar vocês com o que é necessário para que vocês cresçam na palavra de Deus. Um líder, ele precisa ter a alma sedenta por conhecimento da palavra e um coração ardente em ensinar a palavra. E Paulo deixa isso para a gente muito bem claro. Certo? E aí, pessoal, eu queria ler para vocês a citação de um livro que eu li nos últimos tempos, que eu gostei muito. É esse aqui, Azorrag, de Antônio Carlos Costa. Tem uma citação dele aqui na página 34, que ele diz o seguinte. Ele diz assim: a experiência de Cristo nos ensina que ninguém deveria desejar ser um grande pregador ou teólogo, mas sim almejar ser um grande amante de Deus e dos homens. Quando amamos, vemos nas Escrituras o que só pode ser enxergado por aquele cuja alma guarda afinidade com o Espírito do Evangelho. Quando amamos, pregamos com originalidade. Quando amamos, pregamos deixando claro que nos interessamos pelas pessoas. Quando amamos, somos preservados dos atos falhos da vaidade. Quando amamos, pregamos com os olhos úmidos. Quando amamos, o que há de irreprimível no ser vaza, a verdade flui e os homens passam a se interessar pelo que temos a dizer. Jesus pregava com amor. Então, Jesus pregava com amor e Paulo pregava com amor. Ele olhava não para o número das pessoas, mas para as pessoas individualmente e ensinava a elas a palavra de Deus. Um último ponto aqui a respeito do compromisso de um líder com a palavra de Deus é que um líder ele não está interessado na quantidade de pessoas, mas no conteúdo da mensagem que ele prega. Paulo, no verso 20, diz para a gente que ele ensinava publicamente e também de casa em casa. Paulo não queria somente pregar para grandes multidões. O interesse e a motivação dele não estavam nos grandes congressos teológicos, que ele pudesse ter o seu nome evidenciado, divulgado, mas ele pregava também de casa em casa. Cada pessoa individualmente era uma alma que carecia de edificação e de cuidado do velho apóstolo. Jesus, pessoal, pregou seus mais esplêndidos sermões para uma ou duas pessoas. A maior revelação a respeito de adoração de todo o Novo Testamento foi pregado para uma só mulher, à beira de um poço, samaritana. Quando Jesus diz, olha, nem no monte, nem em Jerusalém a gente vai adorar, mas agora o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus revela isso para uma só mulher. Jesus prega e fala o versículo mais importante e mais citado de toda a Bíblia, João 3,16, para uma pessoa de madrugada, essa pessoa um fariseu. Jesus pregava para pessoas individualmente. Seus mais belos, suas mais bonitas parábolas, mais importantes parábolas, foram ditas para o seu grupo de discípulos. 12. Jesus não pregava as suas parábolas e explicava elas para as multidões. Ele explicava para os seus discípulos, porque Jesus não estava interessado na fama ou em ter o seu nome divulgado. Inclusive, quando ele curava alguém, ele dizia, olha, não saia dizendo aí que eu lhe curei, não. Vá somente e ofereça o sacrifício que lhe é devido, mas deixe essa cura, esse milagre no anonimato, porque Jesus não estava interessado no que o seu dom, no que o poder de Deus nele iria lhe trazer de vantagem. Então, um líder verdadeiro, ele ensina tanto a pequenos grupos quanto às multidões. O seu interesse e motivação não estão na quantidade de pessoas.
mas no conteúdo daquilo que ele está pregando. Pessoal, um líder tem compromisso com Deus, um líder tem compromisso consigo mesmo, tem compromisso com a palavra de Deus, mas um líder também tem um compromisso com seu chamado e ministério. Paulo aqui, ele sintetiza para a gente, nesse discurso dele, 3 verdades acerca da sua vocação. Primeiro, Paulo fala sobre a abnegação que ele tinha por ter a vocação que tinha. Olha o versículo 24. Paulo diz, olha, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, olha, o que eu precisar fazer para cumprir o ministério e a vocação que Deus me deu, eu vou fazer. Inclusive, se a minha vida tiver que ser ceifada, eu vou dar ela para cumprir a minha vocação e o meu chamado. Paulo era um abnegado em relação ao seu chamado. Paulo mostra aqui que ele foi chamado, ele não se lançou ao ministério por conta própria. Tipo, a vocação, o chamado de Paulo para ser um líder do povo de Deus, para ser um pregador do evangelho, para ser um missionário, para exercer os dons e os talentos que ele deu, não foi segunda opção na vida dele. Tipo assim, o negócio de construir tenda não está dando muito dinheiro, eu vou ver se no ministério eu consigo alguma coisa. Não foi assim, tipo, foi certeza e convicção de que a sua vida só teria sentido enquanto ele estivesse cumprindo seu chamado. Então ele não se lançou por conta própria. Deus o chamou. E por fim a gente vê a paixão de Paulo. Certo? Vocação, ministério envolve paixão. O que mais motivava Paulo era ver pessoas sendo salvas pelo poder de Deus. Era ver pessoas sendo edificadas. Era ver lideranças sendo estabelecidas e a igreja de Deus crescendo. Paulo sabia que o evangelho de Deus era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E, portanto, não existia maior motivação para ele ou paixão na vida do que levar esse evangelho, do que trabalhar, do que viver, do que se esforçar por isso. Certo? Paulo entendia que o evangelho, a igreja de Deus, é uma causa que vale a pena por si só. Trazia para Paulo o sentido do seu serviço, não estava nele, mas naquilo que ele carregava. O tesouro que ele carregava no seu vaso de barro era o que trazia valor ao seu serviço, à sua vocação, ao seu chamado. E aqui eu diria, pessoal, com base nesse verso 24 aí, que esse é o modelo bíblico de sucesso. O mundo diz que sucesso é uma coisa, é você ganhar muito dinheiro, é você ter é você ter status, é você ter títulos, é você ser uma pessoa influente, é você ter o seu nome destacado, é você, pelos seus méritos, construir grandes coisas, é você fazer grandes coisas. O mundo diz isso pra gente todo o tempo. Faça, corra. Você só vai ser alguém quando você tiver um curso, quando você tiver um mestrado, um doutorado. Mas a Bíblia mostra para nós que o modelo de sucesso que é bíblico aponta para a eternidade. Sucesso na Bíblia é você cumprir o propósito pelo qual você foi chamado. Paulo entendia que ele seria o mais pobre de todos os homens se dele fosse tirado o privilégio de servir no reino de Deus. Ele entendia que a sua vida só tinha sentido enquanto estivesse interligado com seu chamado e vocação. O próprio Senhor Jesus disse, pessoal, João 4, verso 34, um texto que eu gosto muito, na ocasião ali da sua pregação à mulher samaritana, os discípulos vão buscar comida na cidade e ele fica ali com a mulher, conversando, os discípulos chegam, ele diz, o que é que vocês estavam fazendo? A gente foi buscar comida, e aí o Senhor Jesus solta o seguinte, ele diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, olha, a minha comida é aquilo que alimenta a minha alma, aquilo que me mantém de pé, que me motiva é cumprir a vontade de Deus e realizar a obra que ele me chamou. João 5,38, o próprio Senhor Jesus diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou.
Não são os meus planos, não são as minhas metas, mas é os planos de Deus, as metas e a vontade de Deus na minha vida. Se eu cumprir isso, aí sim eu fui próspero. Aí sim eu tive sucesso na vida. Lucas 22, 42, o Senhor Jesus entendia isso de forma tão profunda que no momento de maior dor da sua vida, do seu ministério, quando ele suava gotas de sangue em profunda agonia, sentindo a morte e toda a ira de Deus sendo derramada sobre ele por conta do nosso pecado, ele diz: contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Porque por maior que seja a dor, para cumprir a tua vontade, melhor é estar no centro da tua vontade, cumprindo o meu chamado, do que os meus planos. Então, o modelo bíblico de sucesso é cumprir a vontade e a vocação que Deus nos trouxe, é viver para a eternidade. Não juntem tesouros na terra, onde a traça corrói, onde os ladrões roubam, mas juntem tesouros na eternidade, porque lá ninguém pode destruir e roubar. Compromisso do líder, além de ser com a sua vocação, é também com a igreja de Deus. Paulo aqui mostra no seu discurso um profundo zelo pela igreja do Senhor. Os versos 28 a 32, Paulo mostra aqui que o verso 28 ele diz: olha, atendam por vocês e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu pastores ou bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. E aí Paulo diz algumas advertências a respeito de pessoas que transtornariam o ministério e a igreja. Ele diz: olha, eu sei que depois da minha partida, lobos vorazes não vão poupar o rebanho, e que dentre vós mesmos vão se levantar homens pervertidos para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiem, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, Paulo mostra aqui o seu profundo zelo pela igreja, pelas pessoas. Não a igreja, prédio, casa, mas a igreja, pessoas. Olha, saibam que depois que eu for embora, perigos vão vir e vocês precisam estar atentos a isso. Um detalhe aqui é que Paulo mostra que o compromisso do líder é com toda a igreja, não com a parte dela. Um líder ama e serve a todos, não aqueles que lhe são mais próximos, ou amigos, ou que têm mais intimidade, ou que são mais gente boa. Hernandes fala no comentário dele que alguns líderes podem querer tratar ou cuidar somente daquelas ovelhas que são dóceis, esquecendo das que são difíceis. Mas todas as ovelhas de Deus foram colocadas nas mãos dos líderes, e esses líderes se responsabilizam por todo o rebanho. Paulo mostra aqui que um líder não é dono do rebanho, mas servo dele. A igreja é de Deus e não do líder. Usar os dons e os talentos para benefício próprio é pecado. Os dons e os talentos dados por Deus são para serviço da igreja de Deus, para que ela cresça. O líder não é maior do que os outros. Ele foi chamado para servir também. Um outro ponto aqui que Paulo nos traz é que um líder autêntico, ele compreende o valor da igreja diante de Deus. Paulo deixa muito bem claro aqui, verso 28, o detalhe é que, olha, atendam por vocês e por todo o rebanho para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, a igreja de Deus não é um ajuntamento de pessoas qualquer, não é um clube, não é uma torcida organizada. É um grupo de pessoas que foram compradas pelo sangue do Senhor Jesus. O valor que foi pago por elas foi altíssimo, que, portanto, ela tem valor, e o líder compreende o valor da igreja de Deus para Deus. O líder, ele se preocupa com o cuidado da igreja, certo? Com os ataques internos e externos, e ele busca não tirar das ovelhas vantagem, mas abençoá-las. Nós temos também visto nos nossos tempos um modelo de igreja em que o povo é sugado, o povo é extorquido, o povo é tratado somente como um gado para dar a carne para os líderes se servirem dela. Né? A gente tem visto pessoas em igrejas
com a vida completamente destruída, enquanto que os líderes estão ricos e querendo mais e mais, extorquindo dinheiro e tudo mais. Esses não são pastores, esses são mercenários, como o próprio Senhor Jesus define lá em João 10. Então, um líder serve a igreja. E aqui, de novo, eu queria só pontuar aqui o seguinte. Valorize aquele que foi levantado por Deus para lhe servir, para estar com você, para cuidar de você. Aquele que não se utiliza do ministério para fim próprio, aquele que serve porque ama, porque entende o seu chamado, a sua vocação. Valorize esse, porque Deus colocou aquela pessoa ali, levantou aquela pessoa ali, e nós devemos valorizá-la, nós devemos amá-la, nós devemos cuidar delas também. Mas não somente o compromisso de um líder verdadeiro é com a igreja de Deus, mas também é com não amor ao dinheiro. Eu achei isso muito interessante. Porque Paulo faz questão de dizer aí, ó, versos 33 a 35, puder acompanhar, diz que ele diz, de ninguém eu cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vocês mesmos sabem que estas mãos serviram o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Olha, eu tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é muito bom socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, Paulo entende o seguinte, olha, a relação de um líder com o dinheiro não é de que o dinheiro vai possuir o líder, mas de que o líder vai possuir o dinheiro e usá-lo para o bem do povo. A motivação do líder, do pastor fiel, não está no ganho orçamentário, mas no bem e na edificação que ele pode trazer para a igreja. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 21, eu tive lendo o capítulo 7 e 8 de Coríntios. Paulo fala muito sobre ofertas, sobre generosidade, sobre serviço, e ele diz, e lá no contexto de 2 Coríntios, Paulo está justamente aqui mandando uma carta para Coríntios para dizer, olha, a igreja de Tessalônica, aquela outra igreja, ela doou tanto, ela deu tanta oferta que já passou aqui da oferta, e aí ele vem dar algumas lições sobre generosidade, sobre oferta, e ele diz o seguinte, no versículo 21 do capítulo 8, ele diz, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a postura de um líder, de um filho de Deus, eu diria, de um servo diante do dinheiro, não é de que o dinheiro vai lhe possuir, mas de que você vai possuir o dinheiro, você vai usá-lo para abençoar os outros, e não para tirar dos outros aquilo que ele não tem. Assim, e a sua motivação não vai estar no quanto você pode ganhar, mas no quanto você pode dar. O líder entende que mais feliz é aquele que dá, não aquele que recebe. O próprio Paulo, nesse capítulo de 2 Coríntios 8, mostra que uma das manifestações da graça de Deus na vida de alguém é a generosidade dela, é a abnegação dela, é o quanto ela está disposta a abençoar os outros por meio dos seus recursos. Uma das marcas da igreja verdadeira que a gente viu aqui é a sensibilidade para com o outro, né? Eles depositavam aos pés dos apóstolos aquilo que os outros necessitavam e que lhes sobrava para socorrer por amor aos outros. Eles não se relacionavam com o dinheiro de forma avarenta, mas para abençoar os outros. E Paulo diz lá, no versículo 2 do capítulo 8 de 2 Coríntios, ele diz o seguinte, eu queria até que a gente abrisse, se possível, nesse texto. Porque Paulo realmente diz coisas muito massas aí, nesse 2 Coríntios, capítulo 8. Olha, versículo 1 do capítulo 8. Paulo diz o seguinte, se tu ler aí, eu não sei se está no título da Bíblia de vocês, a oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Isso aqui é uma oferta, ele está recolhendo. Ele diz, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedidos às igrejas da Macedônia, Filipenses, Tessalonicenses, essas cidades. Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu,
na medida das suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Olha só, a igreja estava com tanta vontade de ofertar, de socorrer os irmãos que pediram com muitos rogos para participarem da oferta. Certo? E no iniciozinho do texto, Paulo deixa claro, olha, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. E aí, a prova da graça de Deus na vida dessa igreja é que ela era generosa. A graça de Deus na vida de alguém é mostrada também pela sua generosidade. Pelo tanto que ela se preocupa com o outro e abre mão dos seus recursos para servir o outro. Por fim, pessoal, o último compromisso do líder, além de ser com não amor ao dinheiro, com a igreja de Deus e com os que a gente já tratou aqui, é o compromisso do líder com a afetividade. Eu achei isso muito interessante também, lendo o texto. Porque como eu li para vocês aí, esse texto é carregado de sentimentos, né, de emoções e tudo mais. Paulo está se despedindo da igreja, os irmãos, no texto, nos versos 36 a 38 aí, diz que eles se ajoelham, oram com todos eles, e houve grande pranto entre todos. E abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Então isso aqui é afeto, isso aqui é emoção, isso aqui é carinho, isso aqui é amor demonstrado. Um líder, ele tem compromisso com a sensibilidade para com os irmãos, assim, ele demonstra afeto pelas pessoas que ele ama. Nós precisamos demonstrar afeto pelas pessoas que amamos, certo? E aqui eu não diria somente que é uma marca de um líder verdadeiro, mas de todo filho de Deus que ama a Deus e os seus irmãos. É uma pessoa que também entende que a demonstração de afeto e de carinho é importante e é fonte de consolo, é fonte de encorajamento na vida dos outros irmãos. Nós precisamos entender a força do encorajamento, pessoal. Uma igreja onde alguém não tem amigos é uma igreja que essa pessoa não vai ficar. Ninguém fica numa igreja que ela não se relaciona com as pessoas. Nós precisamos ser pessoas que valorizem a comunhão, sejamos intencionais com os nossos relacionamentos com os outros. E aqui eu queria que, ainda em 2 Coríntios, agora no capítulo 7, eu achei esse um texto assim, sensacional para mostrar isso. Paulo dando o seu testemunho de como Deus usou alguém para consolar o coração dele. Diga aí, imagina aí, você está sendo usado por Deus para consolar o coração do velho apóstolo Paulo, que consolou a muitos, que encorajou a muitos. Olha o capítulo 7 de 2 Coríntios. Vamos ler a partir do versículo 5 até o 7. Olha só, ele diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Paulo estava com medo. Muita coisa acontecendo. Não teve descanso, muita luta. Aí o verso 6 diz: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Tito foi o instrumento usado por Deus para consolar Paulo na sua tristeza. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vocês, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Paulo mostra aqui que ele não era um super crente, um cara que era imune a sentimentos, que não ficava triste, ele estava triste, olha. Lutas por fora, temores por dentro, a gente estava com medo. Nosso coração estava pequeno, mas Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a vida de uma pessoa. Tito, ele foi um instrumento de Deus para restaurar a nossa alegria, a nossa motivação ali. Porque por meio dele também a gente ficou sabendo do carinho que vocês têm por nós. Então Paulo foi fortalecido por saber do carinho que as outras igrejas tinham por ele. E a gente vê que o poder das relações, dos relacionamentos, né? Da afetividade, do encorajamento, do poder que nós temos com o encorajamento, com a sensibilidade para com os nossos irmãos. Um líder, ele também tem compromisso com a afetividade.
ele não é grosso, ele não é alguém que magoa as pessoas, que machuca as pessoas, mas é alguém que tem sensibilidade e trata com elas e as encoraja. Por fim, pessoal, eu queria trazer algumas aplicações para a gente aqui, relembrar para a gente. Primeiro, assim, rapidamente, um líder verdadeiro tem compromisso com Deus. Um líder verdadeiro tem compromisso consigo mesmo. Um líder verdadeiro tem compromisso com a palavra de Deus. Um líder verdadeiro tem compromisso com sua vocação e com seu chamado. Um líder verdadeiro, ele tem compromisso com a igreja de Deus. Um líder verdadeiro tem compromisso com o não amor ao dinheiro. E um líder verdadeiro tem compromisso com a afetividade. Por fim, eu diria, olha, se você é um líder, se Deus tem te levantado, tem te dado dons e talentos para isso, busque intensificar esses compromissos aqui. Busque ver onde é que você precisa melhorar, onde é que no teu contexto local as demandas são maiores. E tente buscar a graça de Deus para isso, certo? Não busque isso pela força do seu braço, não busque liderar pela sua própria força, mas saiba que Cristo morreu e restou para lhe capacitar com o Espírito Santo, para você ser um líder cheio do Espírito. Então, se você é líder, busque intensificar esses compromissos. Se você não é, ore pelos seus. Aprenda a discernir o líder autêntico do líder falso, certo? E entenda que o pré-requisito para ser líder é ser servo. Então, se você é filho de Deus, você foi chamado para servir também. Então, entenda que o serviço a Deus exige humildade, abnegação, paixão, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Melhor é servir do que ter, do que receber. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo disso. Paulo nos mostra o seu exemplo, o seu testemunho nisso. Todos os grandes líderes, os grandes homens e mulheres de Deus que foram chamados para liderar, eram pessoas que não estavam preocupadas no quanto elas iriam extrair daquilo de bom para elas, mas no quanto elas poderiam beneficiar os outros, abençoar os outros. Né? De novo aqui, só enfatizar, ore pelos seus líderes, vamos orar pelos nossos líderes, vamos pedir a Deus para que eles sejam para nós líderes cheios do Espírito, para que eles nos confrontem quando precisamos ser confrontados, para que eles nos consolem quando a gente precisa ser consolado, para que eles nos conduzam com a palavra de Deus como deve ser feito. Amém? Então, esse é o nosso estudo de hoje, pessoal. Eu passo já a palavra para a Margarete aí. Passei um pouquinho do horário.